Pessoal, vamos falar agora sobre outro setor atingido pelo tarifaço imposto pelo Donald Trump aqui aos produtos brasileiros. Estou falando do setor de açúcar, né? A gente tem aí a reportagem, sentimento de frustração, diz executivo do açúcar que foi aos Estados Unidos negociar tarifa. Isso porque as dificuldades de se aproximar de qualquer autoridade norte-americana para pelo menos discutir a imposição da tarifa de 50% foram sentidas na pele por um executivo brasileiro que atua há décadas no setor de açúcar, que acabou incluído entre aqueles que terão de pagar o preço. Estou falando do Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar de Pernambuco e presidente executivo da Nova Bio. Renato, bem-vindo, boa noite. Bom, frustração é a palavra, né? Sem dúvida, pela condução unilateral, né, até um pouco impositiva, eu diria, né? E até porque nossa performance no açúcar no Nordeste, essas cotas são atribuídas ao Brasil na figura do Nordeste pela lei brasileira e pelo que preconiza a OMC para ter um caráter socioeconômico, né? Essas cotas nós performamos desde os anos 60, são 65 anos ininterruptos de investimentos em terminais, de todo um aparato, né, de escoamento da produção, né? O Nordeste tem uma cota pequena, emblemática, uma cota que tem liquidez, né? Nós não somos a maior cota, os Estados Unidos atribuem esse regime de cota de 1.100.000 toneladas para 39 países, né? Nós nunca questionamos os critérios, até porque o Brasil produz 44 milhões de toneladas de açúcar e o Nordeste, dentro desses 44 milhões, cerca de 3.900, 4 milhões. Então, nós somos, inclusive, superiores, o próprio Nordeste, né, que é o autorizado a performar, do que os outros países. E agora a gente vai perder competitividade vis-à-vis esses outros 39 países. Quer dizer, é uma situação bastante atípica, né? Até porque os níveis de tarifação de 50% remetem a números antigos, né? Números da era da inflação, né? Da onerosidade que havia naquela época, né? E com números exorbitantes que não condizem assim com a lógica racional. Nós sempre negociamos com os Estados Unidos, recebemos visitas deles, sempre tivemos uma relação profícua com o USDA, com o USTR, mas desta vez a situação enveredou por outro caminho, né? Ficou concentrada no ambiente do próprio presidente da República americano, e houve eu diria, essa frustração, né? Em que pese eu entendo também que eles têm a necessidade de suprir o seu mercado com açúcar, eles têm algumas outras fontes lá, mas nós estamos à disposição, nós não vamos desistir de um parceiro, né, que nós nutrimos essas relações há 60 anos de forma eficiente. Claro que haverá uma perda enorme de competitividade, né, com uma tarifação bastante árdua. No entanto, eu entendo que eles também precisam do nosso produto. Eles não são superavitários em açúcar, eles importam açúcar, às vezes com mecanismos que não guardam assim também uma técnica. Por exemplo, eles têm uma cota, além da nossa, que é uma cota de açúcar granel, eles têm uma cota de açúcar refinado chamada First Come, First Served. Ou seja, quem chegar primeiro entra e usufrui essa cota. E, obviamente, quem chega primeiro são os países vizinhos aos Estados Unidos. Então, é uma série de dificuldades, de empecilhos que fazem com que a gente tenha que enfrentar essa corrida de obstáculos. Mas nós iremos aí com dignidade, né, com altivez, mas com um ânimo forte de continuar a negociação, como sempre foi no ambiente técnico dos órgãos americanos e do Brasil. A visita desses 3, 4 dias, né, foi uma visita muito eficiente por parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado. A gente acompanhou, alguns empresários acompanharam,
e eles pediram simplesmente para que houvesse, acertadamente, uma prorrogação do prazo de acesso a essa cota pelo caráter intempestivo da maneira como foi feita, né? E isso não foi concedido, apesar da comissão dos nossos senadores ter gerado uma grande sensibilidade com os senadores americanos, né? Inclusive com os senadores republicanos, né? Os nossos senadores bastante coesos, eficientes, preparados, conseguiram passar essa mensagem, que é a mensagem realmente do comércio. Mas eles sempre alegaram, até a leitura que se faz dentro do próprio Estados Unidos é que isso não foi uma questão de trading, foi uma questão política, né? Então, Renato, difícil. Desculpa. Não, é só para eu não perder o raciocínio, porque o senhor acabou de falar um negócio que eu anotei aqui que eu queria te perguntar. Tá. O senhor falou sobre dificuldades, né, dessa negociação ao longo das últimas semanas. Como é que foi? Porque a gente viu que o governo brasileiro teve muita dificuldade. As portas aí estavam fechadas para o setor? O que mudou? Não, a rigor, a iniciativa do Senado foi brilhante e foi concatenada provavelmente com o Executivo, né? Com o embaixador Mauro, com o nosso ministro e vice-presidente da República, que tem feito um trabalho realmente muito, muito eficiente, né? E o Congresso, os senadores foram gerar uma sensibilidade com os seus pares, as suas contrapartes, que são os senadores americanos, que são ouvidos também pelo Executivo, pelo menos espera-se, né? E aqui no Brasil, a gente sabe que há uma relação de Executivo com Legislativo, e no liberalismo que os Estados Unidos sempre pregaram, é natural que houvesse. No entanto, a questão ficou concentrada única e exclusivamente no presidente americano, com provavelmente mais 2 secretários de Estado, né? Então, realmente, nós não fomos negociar a tarifa, porque a gente tentou durante muito tempo, houve cartas e sem resposta e etc., mas eu acho que ao cabo dessa missão, a missão abriu portas, gerou sensibilidade no Legislativo, e o fato é que eu entendo que houve essa lista de exceções, que é muito positiva, até porque segurança alimentar é coisa séria, os americanos também se planejam para a segurança alimentar, sempre foi assim, e eu entendo que isso será revisionado. Renato, então as empresas não foram ali bater na porta dos políticos, porque o senhor falou que foram cartas que não foram respondidas? Em absoluto, as empresas sempre tiveram uma relação eficiente com os órgãos de governo americano, como o Departamento de Agricultura e o Departamento de Comércio, né? Inclusive, um país como o Brasil, que teve a menor taxação em abril, era 0 nessas cotas, passou a ser 10% como um todo. E agora, abruptamente, passa para 50%. Então, nós saímos da primeira colocação de proximidade para negócios para uma posição bastante longe. Quer dizer, é uma coisa que não tem explicação técnica. Nós ouvimos no ambiente dos Estados Unidos, né, nós ouvimos que não era uma questão de trading, né, foi uma questão exógena ao trading, uma situação completamente diferente, né? Mas acho também que já há um contato, pelas informações que a gente tem, essa situação deve andar agora, e até porque, se for um bom negócio para os Estados Unidos, que tem sido durante 60 anos, eles vão comprar açúcar, né? Eu imagino, dentro da cota. E aí o Departamento de Estado, o Departamento de Comércio, o Departamento de Agricultura, as empresas tentaram ali acesso e não deu certo esse ano, que é diferente dos outros anos, é isso? Exatamente, não houve essa possibilidade, né? Não houve essa possibilidade, a coisa ficou literalmente, como se diz, concentrada no núcleo mais próximo do presidente da República, mas eu tenho informações que já houve aí, por exemplo, o caso das exceções aí, que são positivas, porque são produtos que realmente têm uma necessidade, né, mais premente, e outros também têm, mas os produtos, notadamente de segurança alimentar, eu entendo que qualquer país não pode simplesmente
negar, né, e não dar nenhum tipo de acesso, e muito menos uma explicação. Ô, Renato. Parceria. No mundo do comércio, do free trade, que o americano sempre preconizou, tem que haver parceria, tem que haver diálogo, né? E sobre vagas de trabalho, há risco de fechar postos? Sem dúvida que há, sem dúvida, é inequívoco para o Nordeste. Nós temos aí um setor que já tem um macroambiente que interfere muito, clima, regulação, né, uma série de questões, e essa descontinuidade ou essa onerosidade nas tarifas, né, pode, sem dúvida, alavancar aí mais desempregos, mais redução e PIB, né? Nós temos no Nordeste, é preciso que se entenda a questão do açúcar, do etanol do Nordeste, nós temos uma equação socioeconômica mesmo, na verdade. Nós não temos nível de mecanização por conta da própria topografia, né? E geramos 270 mil postos de trabalho diretos, né? Num agricluster que se modernizou, que está aí, que está abraçando o mercado. Agora, a gente procura também o nosso lugar, o nosso espaço nas exportações. Temos cotas também com os europeus, né? Agora o Mercosul. Ou seja, o Brasil é um país que realmente tem sua segurança porque apresenta resultados, porque entrega, como se diz hoje, no mundo moderno. E eu entendo que é um bom negócio para o americano e, sem dúvida alguma, eu acho que essa fase pode ter sido uma estratégia deles. Eles vão provavelmente rever ou tentar também aí uma convergência maior. Renato Cunha, obrigado pela participação, viu? Um abraço, vamos torcer por notícias melhores. Valeu, obrigado. Muito obrigado.